Olá! Hoje a gente vai fundo em Gênesis, capítulo 46. É um momento chave, sabe? A ida de Jacó e, toda a família dele para o Egito. Nossa fonte principal é o próprio texto bíblico, claro. E a ideia aqui é entender melhor essa migração, quem foi junto, como era essa estrutura familiar toda e como foi essa chegada, esse reencontro com José. Exato. E não é só uma mudança de casa, né? É bem mais que isso. É um evento que, define muito do futuro do povo de Israel. A gente vai olhar como a promessa de Deus se encaixa com a logística toda da viagem, as dinâmicas da família e até a cultura da época. Legal. Então vamos lá. Começa tudo em Berseba, né? Jacó tá lá oferecendo sacrifícios, imagino a cabeça dele, a tensão antes de uma mudança dessas. E aí acontece algo fundamental. Deus fala com ele. Numa visão, de noite. Isso, esse é o ponto central para ele tomar a decisão. Deus fala para Jacó, que o texto aqui também chama de Israel, é importante notar, para ele não ter medo de descer para o Egito, e vem uma promessa muito específica. Eu farei de você uma grande nação ali. Quer dizer, isso conecta com as promessas anteriores para Abraão, para Isaac, só que agora o local onde essa nação vai começar a crescer é o Egito. Uma reviravolta, né? Sim. E tem mais, né? Deus promete que vai junto com ele e que vai trazer ele de volta, simbolicamente através dos descendentes. E aquele detalhe tocante, José porá a sua mão sobre os teus olhos. Que coisa, né? Saber que o filho que ele achava que tinha morrido ia estar lá no fim da vida dele. Nossa, essa garantia divina era tudo. Pensa bem, largar Canaã, a terra que tinha sido prometida, era um passo enorme, muito pesado. Então, a promessa não era só de proteção na viagem, era a confirmação de que tinha um propósito maior naquilo tudo, mesmo sendo numa terra estrangeira. Não era só fugir da fome, era parte de um plano. Com essa segurança toda, aí sim a caravana parte de Berseba. O texto descreve a cena, né? Os filhos de Israel colocando Jacó, as crianças, as mulheres, naqueles carros que o faraó tinha mandado. E levaram tudo: gado, bens, o que eles tinham juntado em Canaã. Uma verdadeira nação se deslocando praticamente. Exatamente. E o texto faz questão, de detalhar quem estava nessa jornada. A partir do versículo 8 vem uma lista, bem minuciosa mesmo, dos descendentes diretos de Jacó que foram para o Egito. Essa parte da lista, confesso que quando a gente lê pela primeira vez, parece só uma lista de nomes comprida, né? Mas por que essa precisão toda? Por que listar cada um, os filhos de Lia, de Zilpa, de Raquel, de Bila? Qual a importância disso nesse ponto da história? Isso é muito interessante. Não é só uma lista, sabe? É quase uma certidão de identidade do grupo. Ao nomear todo mundo, filho por filho, neto por neto, vindo das diferentes esposas e servas, o texto está, consolidando quem forma o núcleo fundador do povo de Israel ali no Egito. E aí tem a contagem, né? O texto diz que foram 66 pessoas que viajaram com Jacó, os descendentes diretos, sem contar as noras. E depois, no versículo 27, ele adiciona os 2 filhos de José, que já tinham nascido no Egito, Manassés e Efraim. E aí chega no número famoso, 70 almas. Esse número 70 ele vai ter um peso simbólico muito grande depois, na tradição judaica e cristã. Representa muitas vezes totalidade, um fundamento completo. É como se o texto dissesse: olha, aqui estão eles, contados, registrados, é daqui que tudo vai começar no Egito. Entendi. Faz todo sentido agora. Não é só um número, é a afirmação da linhagem, do começo oficial dessa grande nação prometida, mesmo que em terra estrangeira. E aí, finalmente, eles chegam perto. Jacó manda Judá na frente, né? Para se encontrar com José e acertar as coisas para eles ficarem em Gósen. Isso. E aí vem a cena, uma das mais emocionantes de Gênesis, eu acho. José pega o carro dele e vai encontrar o pai. O texto fala que ele se lançou ao pescoço do pai e chorou longamente. Imagina essa cena. Nossa! E a reação de Jacó é de arrepiar. Ele diz: agora posso morrer.
porque já vi o seu rosto e você ainda vive. Uau! É o fim de uma dor de décadas, né? Aquele filho que ele chorou como morto não só estava vivo, mas era o motivo da salvação da família toda da fome. É muito forte. Depois dessa descarga de emoção toda, José já volta para o modo prático, né? Ele pensa rápido nos próximos passos, como apresentar a família para o faraó. E a instrução dele é bem direta. Digam que vocês são pastores. Exatamente. Ele já prevê a pergunta do faraó sobre o que eles fazem da vida, qual a ocupação deles, e instrui: olha, vocês vão dizer, teus servos cuidam de gado desde pequenos, nós e nossos pais. E ele explica o porquê, a estratégia por trás disso. Assim vocês poderão morar na região de Gósen, porque os egípcios detestam todos os pastores de ovelhas. Opa, peraí. Detestam. A palavra no original é até mais forte, né? Abominação. É um termo pesado. Por que essa visão tão negativa dos egípcios sobre pastores? Pois é um detalhe cultural muito curioso que o texto joga ali. As razões exatas são debatidas pelos estudiosos. Pode ser por causa de conflitos antigos com povos nômades pastores, ou talvez por questões ligadas à religião e pureza ritual egípcia, que valorizava mais a agricultura estabelecida. Não se sabe ao certo, mas o ponto principal é como José usa isso. Ele pega essa visão negativa, esse estigma, e usa a favor da família. Ao se identificarem justamente como pastores, ele praticamente garante que o faraó vai querer mantê-los um pouco à parte lá em Gósen. Que era uma região mais na fronteira, né? Boa para pastoreio e convenientemente separada dos principais centros egípcios. Que jogada! Uma jogada de mestre, né? Usar um preconceito cultural para conseguir um espaço seguro para a família e, ao mesmo tempo, ajudar a manter a identidade do grupo separada. É quase irônico, como você disse. É brilhante. Garante a sobrevivência física longe da fome e também a sobrevivência cultural num ambiente que podia ser hostil ou assimilador. Exato. Preserva a unidade deles, atende às necessidades práticas e, de certa forma, já começa a cumprir aquela necessidade de serem um povo distinto, separado, que estava implícita na promessa de Deus. Então, fazendo um resumo dessa história toda, uau! Começa com uma bênção divina, que dá o sinal verde. Aí temos a mobilização de uma família inteira, quase uma nação. Depois aquela contagem simbólica das 70 almas, marcando o início de Israel no Egito, o reencontro super emocionante de Jacó e José, e termina com essa estratégia muito inteligente de José para assentar a família, usando até um preconceito local a favor deles. Exatamente. A chegada ao Egito fecha um ciclo de fome, de separação familiar, mas abre um capítulo completamente novo e bem complexo, né? Prepara o palco para séculos de história no Egito que vão culminar lá na frente no Êxodo. Então é um momento de muita esperança, de promessas se cumprindo, mas que já carrega, ali nessa história de Gósen, as sementes das tensões futuras, né? Como se vive como um grupo distinto, uma minoria, dentro de uma cultura tão poderosa e dominante como a egípcia. E essa ideia final de se identificar por uma ocupação que era considerada abominação para poder garantir um espaço próprio. Isso faz a gente pensar, né? Quantas vezes ao longo da história a identidade de um grupo é formada ou reforçada justamente por aquilo que o diferencia ou até o marginaliza em relação ao resto da sociedade. É uma dinâmica muito forte essa de pertencimento e de ser o outro, que a gente vê se repetir de muitas formas, né? Fica aí uma reflexão.